Esses tipos penais têm algumas outras características que são importantes. As menciono para justificar a conclusão a qual chegarei. Esses tipos penais são insuscetíveis de anistia, de modo inequívoco. Nós tivemos já muitas anistias no Brasil, certas ou não nos cabe esse juízo. Nós não somos no tribunal da história, nós somos no tribunal do direito positivo aos fatos concretos existentes. Mas é certo que jamais houve anistia feita em proveito dos altos escalões do poder. Nunca. Nunca a anistia se prestou a uma espécie de autoanistia de quem exercia o poder dominante. E o nosso plenário já teve a oportunidade de se pronunciar sobre isso, quanto ao descabimento de anistia. E faço essas observações para nós compreendermos os tipos penais que nós estamos tratando, inclusive por deferência aos outros poderes do Estado. A DPF 964. Leio o trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes. Trata-se, portanto, de uma limitação constitucional implícita, assim como é uma limitação constitucional implícita a concessão de indulto contra crimes atentatórios ao Estado democrático. Voto do ministro Alexandre. Voto do ministro Gilmar, analisando indulto, igual, nesse caso, a anistia, ato de soberania de clemência. Ministro Gilmar, nesse julgamento recentíssimo do plenário, no contexto de uma campanha errática de deslegitimação dos poderes constitucionais, é descabida a concessão de indulto. Ministro Luiz Fux, eminente colega de bancada, abro aspas, crime contra o Estado democrático de direito é um crime político e impassível de anistia, porquanto o Estado democrático de direito é uma cláusula pétrea, que nem mesmo o Congresso Nacional, por emenda, pode suprimir. Ministra Carmen Lúcia. Ela assinala que um indulto, anistia, resultaria na mensagem indevida a detratores da democracia e a Constituição de que eles poderiam continuar a praticar os crimes. Então, não seria um indulto, uma anistia, seria uma espécie de salvo-conduto para o futuro. Ministro Dias Toffoli, e eu colacionei voto de todos os colegas, mas esse é o último que leio. Dito de outro modo, diz Toffoli, não vislumbro coerência interna em ordenamento jurídico constitucional que, a par de impedir a prescrição de crimes contra a ordem constitucional, letra expressa da Constituição, como mencionei, possibilitaria o perdão constitucional aos que forem condenados por tais crimes. Pergunto, Toffoli, que interesse público haveria em perdoar aquele que foi devidamente condenado por atentar contra a própria existência do Estado democrático, de suas instituições e institutos mais caros? E todos os eminentes pares se sintam referidos, claro que eu não vou mencionar aqui todos os votos, mas apenas para dizer que esses crimes já foram declarados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal como insuscetíveis de indulto, anistia, portanto, dessas condutas políticas de afastamento ou de extinção da punibilidade. Esses crimes, a meu ver, data vênia, dos pensamentos em contrário, não têm abstratamente uma relação de consunção ou de absorção, até porque, tecnicamente, a relação de absorção e consunção é, sobretudo, fática. Fática a partir de premissas. Qual a premissa, a meu ver, que é decisiva? Nestes casos, o eminente relator demonstrou na parte da manhã, um tipo só geraria desproteção, ou dizendo sob a ótica do princípio da proporcionalidade,
proteção insuficiente a bens jurídicos fundamentais. O desvalor de uma conduta não absorve o desvalor da outra. Até porque, materialmente, neste caso que estamos a julgar, houve condutas direcionadas a ambos os tipos penais. O ministro Alexandre já demonstrou isto à exaustão, e apenas sintetizo. Não há, nesse caso, que estamos julgando aqui, segundo a prova dos autos, delito meio, delito fim. E, portanto, não há consunção. Falso estelionato. O falso é o caminho por estelionato. Se o falso se exaure no estelionato, uma relação de consunção. Ok, crime meio, crime fim. Neste caso, se a pessoa quer intervir no Poder Judiciário, ela não está depondo o governo legitimamente eleito. E se, por hipótese, os já condenados por esse tribunal do dia 8 de janeiro tivessem invadido apenas o Palácio do Planalto? Eles queriam depor aquele governo. Mas preservaram o Supremo, preservaram o Congresso? Não, não foi isso que aconteceu. Era uma incursão contra o Estado Democrático de Direito e também, por isso não havia crime meio, crime fim. E sim, duas condutas com desvalor que merece ser mensurado, porque não há irrelevantes penais a serem sugados por um crime que os absorva, sob pena, repito, de proteção insuficiente a bens jurídicos fundamentais. Esses crimes oferecem um desafio quanto ao estandarte probatório. Os estimados advogados, pelas quais tenho muito respeito, muita deferência pessoal, se dedicaram a isso desde o recebimento da denúncia e se dedicaram com justa razão. Lembro, contudo, que as sustentações orais têm um elemento que as uniu. Não há esforço conducente a infirmar a materialidade. Não. Praticamente, os fatos são incontroversos quanto ao que empiricamente ocorreu no nosso país. Houve, sobretudo, buscas de negativas de autoria. O escalão inferior diz, não, isso era no escalão superior. O escalão superior diz, não, isso era no escalão inferior. E, evidentemente, nenhum dos colegas advogados desbordou disto. Não há espaço, portanto, para qualquer outro raciocínio que não a busca de autoria nesse conjunto em que houve a imputação dos fatos materialmente incontroversos. Prova acima de qualquer dúvida razoável. Ou seja, a dúvida tem que ser razoável. Não se exige foto para condenar alguém por estupro, porque provavelmente nunca existiria condenação por estupro. Não se exige recibo para condenar alguém por corrupção. Nesses tempos que vivemos, até já há corrupção com recibo. Mas, infelizmente, eu lamento como brasileiro. Mas, tirando essas hipóteses estranhas que nós vivenciamos, normalmente não há. E você busca, a partir do conjunto indiciário, indícios vários e concordantes constituem prova, mesmo do direito penal. Então, o estandarte probatório, acima de qualquer dúvida razoável, claro, com essa compreensão quanto à natureza desses ilícitos. Esses crimes que estamos aqui a julgar têm também uma singularidade quanto a um dos temas mais intricados no direito penal, que é a distinção entre atos preparatórios e atos executórios. Parece aquele velho problema da distinção entre prescrição e decadência. Só é possível aquilatar essa distinção se nós encontrarmos o posicionamento teórico mais adequado para nós conseguirmos traçar em cada caso concreto a distinção entre atos preparatórios e atos executórios. O critério objetivo formal do artigo 14 do Código Penal não é suficiente
praticamente a doutrina majoritariamente caminha nessa direção. Nós temos, na verdade, no plano doutrinário e jurisprudencial, o critério objetivo material, o critério do risco ao bem jurídico que está sendo tutelado pela norma penal ou a teoria individual objetiva.